Agora do professor Marcos Vinícius de Freitas também sobre este assunto, né? Afinal, acho que essa questão da refinaria é uma questão também bem polêmica, principalmente que no passado, quando a Isa até citou a refinaria aí de Passadina, acabou sendo concluída a venda dela agora em 2019 pela Petrobras, né, professor? Mas naquela época anterior, inclusive, acho que a ex-presidente Dilma Rousseff, quando adquiriu ali, né, a compra dessa refinaria, houve muita crítica em relação ao preço pago. O próprio TCU depois acabou ali entendendo, né, absolvendo até a ex-presidente ali naquela questão das contas pelo valor pago a essa refinaria, mas a gente sabe que essa questão também ela é bem polêmica por conta dessa questão, acho que bem pontuada até pelo Marcos aí, essa questão da capacidade do refino. Será que realmente a gente teria essas condições? Isso não acabaria até onerando ainda mais, né, a questão dos nossos combustíveis? Eu gostaria de ouvir sua opinião em relação a esse tema, professor. Eu acho que o que ele falou, o Marcos falou, faz perfeito sentido. Nós deveríamos ter feito esse investimento em refinarias lá atrás, no passado, não é? Há bastante tempo, porque já teria sido amortizado, pago, e nós poderíamos utilizar a infraestrutura que deveria ter sido construída lá atrás. Uhum. Porque nós estamos justamente neste emaranhado complicado, né? Existe uma demonização dos combustíveis fósseis, né? Nós vemos com a questão do aquecimento global, sempre se fala de gasolina, sempre se fala de petróleo, e existe uma demonização disso. Você tem também o fator instabilidade do mercado de petróleo global, que a gente sabe que o preço do petróleo não é um preço, ele tem o preço de produção, mas o preço que ele é vendido é muito mais político, muitas vezes, do que efetivamente o preço da commodity. Eu me lembro, no finzinho da década de 90, quando o preço do petróleo bateu $9, não é? E a gente vê que o preço do petróleo tem essa sazonalidade justamente pelo fato de que, muitas vezes, o fator político é o que prepondera. Mas, sem dúvida, é o que os americanos chamam ali de catch-22, né? Você não sabe o que você vai fazer, porque uma vez que existe uma perspectiva de redução no consumo do petróleo, uma redução no consumo de gasolina, de gás natural e de tudo, não gás natural porque ainda continua elevado, mas de petróleo, de gasolina, de diesel, como existe essa perspectiva, inclusive com o advento dos carros elétricos ficando cada vez melhores, com os híbridos e com os elétricos no futuro, isso tudo vai fazendo com que a perspectiva de longo prazo da indústria petrolífera também seja alterada. E aí você fazer grandes investimentos, como ele mencionou, não fazem sentido. Então, o problema é que a abundância no futuro ela é paga justamente pelo preço elevado no presente. E esta dinâmica, eu acho que é a grande dificuldade que nós estamos observando, globalmente falando, não é? De você saber que no futuro o preço vai estar mais barato, em razão da mudança de circunstâncias, mas no presente você tem que pagar porque no passado não foi feito investimento. Eu não sei se o Marcos concorda com o que eu falei, se eu falei alguma grande besteira, talvez ele possa me corrigir. Fique à vontade, Marcos. Não, assim, é exatamente esse o ponto, né? Você deveria ter feito esses investimentos talvez há 20, 30 anos atrás, né? E hoje você buscar uma solução como essa, ela realmente não faz sentido economicamente. A gente está numa situação de crise e mesmo o investimento de uma refinaria, né, a compra de uma refinaria ou a construção de uma refinaria não é o que você resolve em 12 meses, né? É um processo muito mais longo que isso. Então, talvez quando a gente tivesse esse novo ativo, a crise já tivesse acabado, né? Então, não é uma solução para curto prazo. O que efetivamente é necessário nesse momento é se olhar para a questão da importação de produto. Então, tem investimentos que são mais importantes no curto prazo, né, que são investimentos para ampliação de capacidade de movimentação de produto em determinados terminais marítimos, nas ferrovias que a gente tem hoje no país, que vão viabilizar a movimentação desse combustível nos próximos anos. Esses são investimentos de curto prazo, são investimentos necessários, né, para ampliação e melhoria em instalações portuárias,
né, que vão permitir que a gente não tenha um segundo problema, como eu mencionei, que é o problema do abastecimento. Né? Hoje a gente talvez coloca isso num segundo plano, mas é muito importante que você tenha essa visão. Ou seja, a importação, ela complementa um volume significativo do produto, da produção de diesel hoje no país. Esse produto precisa ser movimentado ao longo dos portos brasileiros, e se você começa a ter pouco estoque, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Nossos estoques de diesel no país, eles estão se reduzindo. Então, você está reduzindo os estoques no país, está dependendo da movimentação desse produto entre os diversos estados no país, para poder abastecer localmente, né, os postos de combustível, e na medida que você começa a estressar muito esse sistema, um atraso de embarcações, né, uma diminuição na importação por dificuldade realmente de colocação do produto, uma vez que ele é um produto hoje que no mundo está sendo muito desejado. Então, na medida que você começa a colocar esses riscos na compra e envio desse produto para o país, você começa a gerar risco efetivamente de ter desabastecimento local, ou seja, alguns pontos do país ficarem efetivamente sem combustível. Tá? Uhum.